Oi pessoal, como vão? O objetivo do vídeo de hoje é conversar com vocês sobre as novidades, as atualizações do tema 69 no STF, que é a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, chamado por muitos como tese do século, de tão importante que é esse processo na área tributária para as empresas do nosso país. Bom, o julgamento do STF que ocorreu em maio já foi 100% julgado, claro, mas já foi publicado? O que impacta a publicação desse julgamento ou não? E será que já foi? Vou explicar para vocês. Como que o fisco tem se comportado após esse julgamento em relação aos pedidos de compensação, restituição? Precisa entrar com um processo ainda? E se não precisa, como é que funciona? O que tem sido feito? E qual a diferença entre os dois procedimentos? Tudo isso é os assuntos que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Bom pessoal, como eu já disse no vídeo anterior, então em maio de 2021 desse ano, o STF finalizou 100% o julgamento da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu já fiz vários outros vídeos sobre esse assunto aqui no nosso canal, então se você quiser saber melhor, entender melhor, se você está conhecendo o tema agora principalmente, volte aí no canal, assista aos nossos vídeos sobre esse assunto que você vai entender 100% a tese do século, o que ela é e como ela funciona. Bom, e para você que quer saber então das novidades, começando a explicar primeiro, vamos falar da modulação. Então assim, pessoal, o julgamento ocorreu em maio de 2021 e pouco tempo antes, antes os processos transitavam em julgado. Mesmo com o julgamento dos embargos de declaração pautados para maio, eles vinham transitando em julgado em alguns TRFs do Brasil, não em todos. Mas aqui na nossa região sul, por exemplo, no TRF4, os processos não subiam mais ao STF e transitavam em julgado após retornarem do STJ, porque o fisco ainda também continuava fazendo recurso especial para o STJ para tardar um pouco mais esses trânsitos em julgado. Mas a verdade é que eles transitavam, mesmo sem ser julgada a modulação, sem ser decidido ainda pelo STF com clareza se era o destacado na nota ou o ICMS efetivamente pago que deveria ser excluído, os processos vinham transitando em julgado. Até que no início do ano, o presidente do Supremo pediu para que todos os juízes Brasil afora parassem de deixar transitar os processos, começassem a sobrestar esses processos, e a orientação então pela primeira vez do STF que os tribunais sobrestassem os processos até que houvesse esse julgamento final dos embargos de declaração. E os juízes começaram a fazer isso, começaram a sobrestar os processos. E sobrestavam da seguinte forma, os processos vão ficar pausados agora até que haja julgamento dos embargos pelo STF que sejam publicados, não só julgados, pessoal? Esse é o que eu via, pelo menos, nos juízes aí onde a gente trabalha, os juízes então falando dessa forma em relação aos processos. Então o julgamento ocorreu em maio e a publicação veio em agosto, gente. Então dia 12 de agosto o acordo foi publicado. Agora, esse julgamento de fato transitou em julgado, então percebam, foi alguns meses depois da decisão que os processos voltariam a se movimentar. Então, se você está assistindo esse vídeo, se você tem um processo do seu cliente ou até o seu próprio processo, de repente você é um contribuinte, está aqui assistindo esse vídeo, que estava sobrestado, agora a tendência com essa publicação que ocorreu em agosto é que eles voltem a tramitar e aí passem a transitar em julgado, onde vai entrar na fase de cálculo, de fazer o pedido de compensação, se o seu processo for um mandado de segurança, ou então, além da compensação, a restituição, caso aí for uma ação ordinária. Bom, gente, um segundo ponto que aconteceu muito após o julgamento do STF, ter decidido pela modulação a partir de 2017, e que é o destacado o ICMS a ser excluído das notas fiscais, é o ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS. Então começou a se perguntar, e agora? Será que o fisco realmente vai acatar a decisão 100%? Não vai criar mais nenhum empecilho? De início, sim. Meu entendimento foi que iria acatar então a decisão do STF, acatado, na verdade. Porém, é preciso explicar que em um processo no TRF3, no Tribunal Regional da Terceira Região, houve ali um parecer do fisco, a Fazenda se manifestou naquele processo em específico
e trouxe uma novidade que até então nunca tinha sido falada, que é o que? Para as empresas do lucro real, é que se acreditam de PIS e COFINS na entrada, né? Então ela compra uma mercadoria, ela se acredita de PIS e COFINS, faz um abatimento, né? O sistema ali não é cumulativo, então paga só o PIS e COFINS abatendo o que já veio das mercadorias que adquiriu na entrada. Ou enfim, outras situações também ocorrem nesse creditamento. E aí, pessoal, a Fazenda trouxe uma novidade, que se é excluído o ICMS da base do PIS e da COFINS na saída, ele também tem que ser excluído na entrada, né? Senão vai ter um creditamento duplo. Foi o que a Fazenda, o Fisco, começou a desenhar nesse processo. Então, pessoal, gerou um alvoroço, né? Todo mundo começou a ficar preocupado, ou seja, o Fisco perdeu no STF 100%, né? O julgamento do tema 69 acabou, mas agora vai trazer mais uma novidade, né? Por um tempo, pessoal, por alguns meses foi o que se desenhou, né? Muita gente, aí, alguns burburinhos. Aqui a gente recebeu alguns questionamentos de alguns clientes que a gente atende. Mas a novidade, no fim, se tornou boa, porque a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu um parecer, tá? O parecer de número 144/83 desse ano, e aí ela falou que não é possível, apenas com base na decisão do STF, no julgamento que teve no STF, tirar também o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas entradas, porque isso não foi discutido naquele julgamento. Poderia talvez ser feito se o Ministério da Economia editasse uma lei, né, daqui para frente, mas hoje não tem uma legislação versando sobre isso, então se a Fazenda exigir isso, né, vai estar fazendo algo ilegal, e aí vai gerar uma série de novos processos. Então, a Procuradoria, que vincula a administração tributária, já se manifestou, já se posicionou e disse que isso não pode acontecer, né? Então, se você tem essa preocupação, se você ouviu falar disso, não se preocupe, porque isso já foi finalizada a discussão, tá? E a exclusão do ICMS é só na saída, né? Só beneficiando as empresas e não o fisco. Bom, pessoal, e para finalizar o nosso vídeo, né, com as novidades aí do tema 69, fica agora o questionamento. Precisa ainda entrar com ação judicial, né, para estar restituindo, ressarcindo os valores aí pagos a mais, né, com o ICMS na base do PIS e da COFINS nos últimos 5 anos? Não, pessoal, não precisa mais entrar com um processo, né, mas tem alguns poréns que eu vou explicar para vocês agora. Quando a gente tem uma decisão judicial, quando o assunto tributário é discutido judicialmente, a empresa é vitoriosa, para ela obter, né, o direito da compensação, ela não precisa retificar os documentos dos últimos 5 anos, porque aquilo já foi debatido, né, e discutido e garantido dentro de um processo judicial. Então vai ter acesso lá como um crédito extemporâneo, né, não precisa retificar os últimos 5 anos. Agora, se uma empresa, né, está vendo esse vídeo agora, não fez esse procedimento ainda de exclusão do ICMS, ela não precisa mais entrar com um processo judicial, mas ela tem que retificar todos os seus SPEDs dos últimos 5 anos para ter acesso ao crédito. Isso gera bastante trabalho, né, e se corre um risco ali de retificar algum SPED errado, fazer o cálculo errado, né, isso depois dá um transtorno para a contabilidade da empresa. Então, tem esse porém, pessoal, dá para fazer sim um processo judicial, mas é muito mais trabalhoso, né? Então, ainda algumas empresas podem optar, né, por entrar com um processo para ter a decisão judicial, para não ter esse trabalho da retificação. Mas tem que ser analisado caso a caso, né, analisar na sua região se o juízo ainda está aceitando entrar com um processo, porque em algumas comarcas e alguns juízos tem se questionado o interesse de agir, ou seja, se o fisco já perdeu, já não recorreu, né, não está mais debatendo sobre esse assunto, aceitou que é o destacado, que é só na saída, por que a empresa está entrando na justiça se o fisco não vai se defender? Então, o interesse de agir, de certa forma, pode estar prejudicado, né? Não sou eu que vou fazer essa análise, estou só explicando para vocês, quem vai decidir é o juiz. Então tem que saber como o juízo na sua região está decidindo. Agora, para aquelas empresas que têm o seu processo, que ainda não transitou em julgado, mas que está aí acabando, pessoal, espere o seu processo acabar. Esse é o que eu falo para essas empresas, inclusive para os nossos clientes. Espere o processo terminar, porque aí vai poder ter acesso aí aos valores sem precisar retificar os últimos 5 anos. E além do mais, vai ter uma decisão judicial, né, pessoal? Então qualquer novidade aí do fisco, qualquer entendimento, tem ali uma decisão judicial garantindo, né, trazendo 100% de segurança para o seu caso. Então, espere o seu processo terminar para compensar ou restituir, né, caso for uma ação ordinária.
Pessoal, essas foram as novidades do tema 69, a exclusão do ICMS na base do PIS da COFINS, a tese do século. Espero que vocês gostem, né? Compartilhem com quem queira entender um pouco mais sobre essas novidades, que precisa saber essas novidades, e até um próximo vídeo.